Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das narrativas mais fascinantes da maçonaria, a do rito escocês retificado. A ideia aqui é confrontar a história oficial, aquela que todo mundo conhece, com uma visão, digamos, mais crítica, que revela um lado surpreendentemente humano por trás de todo o mito. E para começar, vamos com uma provocação. E se tudo aquilo que é repetido como verdade absoluta sobre as origens e a natureza de um rito maçônico for, na verdade, só uma parte da história? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar. Primeiro, o básico do básico. O rito escocês retificado, ou ERR para facilitar, surge ali num período de muita, mas muita, efervescência na maçonaria europeia. O próprio nome já entrega um pouco o jogo, né? Retificado sugere uma correção, um alinhamento. Mas uma correção de quê, exatamente? Então, vamos lá. O que essa palavra retificado realmente quer dizer? Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Bom, a explicação padrão que a gente ouve por aí é que o RER não poderia ter retificado o rito escocês antigo e aceito o REAA, porque simplesmente o RER é mais antigo. E olha, cronologicamente falando, faz todo sentido. Só que a verdade, ela parece ser um pouquinho mais complexa. O alvo da retificação não era o REAA, que, na boa, nem existia ainda. O foco era outro, era o seu precursor, o rito de Eredon, e o estado geral da maçonaria, que naquela época era vista como bem, uma bagunça que precisava de ordem. E as evidências para isso são fortes, viu? O fundador, William Moss, já andava bem insatisfeito com os rumos da ordem. Ele conhecia o tal rito de Eredon e, além disso, foi super influenciado pelo mestre dele, o Pasquale, que já tinha na cabeça um plano de reforma. Mas o ponto-chave, a cereja do bolo, é uma carta do próprio William Moss. Nela, ele usa as palavras «a reforma». Isso não soa como um ajuste pequeno, né? Soa como um projeto gigantesco, muito mais ambicioso. Agora, vamos para o próximo ponto e desconstruir um outro grande mito. Aquela ideia de que os rituais do Rito Osha são tipo uma cápsula do tempo, sabe? Intocados por mais de 200 anos. Essa citação aqui representa uma crença muito difundida. A imagem que se cria é de uma tradição pura, imutável, que foi passada de geração em geração sem mudar uma vírgula. É uma ideia poderosa, super romântica. Mas será que ela sobrevive a uma análise mais de perto dos fatos? Pois é, a realidade foi um processo bem diferente. Longe de ter sido uma criação do dia para a noite, os rituais foram debatidos, retrabalhados por décadas. Os tais conventos fundadores foram só o pontapé inicial. A tal ratificação pelas lojas que foi prometida nunca aconteceu de fato. A redação final levou anos, e o mais surpreendente de tudo, o quarto grau, que é uma peça central do rito, só foi escrito pelo próprio Willermus em 1809, quando ele já tinha 79 anos de idade. 27. Guardem esse número, 27 anos. Esse foi o tempo entre o último convento fundador e a redação de um dos graus mais importantes do rito. Isso muda completamente a perspectiva de uma criação rápida e unânime, não é verdade? Ok, mas e quem era o homem por trás de tudo isso? Essa nova análise ajuda a gente a entender a personalidade complexa que era Jean-Baptiste Willermoss. A visão tradicional nos pinta um retrato de um homem de ideais puros, um mentor, um visionário, um católico devoto, quase um santo. E sem dúvida nenhuma ele foi um grande intelectual e um organizador de mão cheia. Mas, será que essa história é completa? A fonte nos mostra um lado bem diferente. Um William Moss que era também um estrategista político. E dos bons, viu? Extremamente habilidoso. Ele sabia como definir a pauta antes mesmo de as reuniões começarem. Ele foi muito além do que tinha sido combinado, trabalhando nos rituais por conta própria durante anos. E a narrativa? Ele controlou, apresentou o trabalho que era dele como se fosse de um comitê. E a jogada de mestre. Ele esperou um momento certinho para colocar as suas próprias doutrinas bem no coração do rito. Isso não diminui em nada a genialidade dele. Muito pelo contrário, devolve a humanidade dele. E é exatamente isso que uma análise histórica moderna faz. Ela tira aquele verniz do mito para revelar a história de verdade, sabe? Cheia de complexidades, disputas, estratégias. Uma história, no fim das contas, muito mais humana. Tá, mas e daí? Por que tudo isso é relevante? Por que questionar essas verdades estabelecidas é tão importante para a gente entender o rito escocês certificado hoje em dia? Isso nos leva direto para um paradoxo filosófico clássico, o famoso navio de Teseu. Pensa só,
Se a gente troca todas as tábuas de um navio, uma por uma, no final, ele ainda é o mesmo navio? Do mesmo jeito, se uma tradição é retificada sem parar, em que ponto ela vira uma coisa nova? Isso mostra que tradição não é algo estático, congelado no tempo. E é com essa reflexão que a gente encerra. Reconhecer essa longa evolução do rito e a genialidade política do seu fundador não enfraquece a tradição. Pelo contrário, mostra que ela é viva, dinâmica. Isso nos força a perguntar o que é realmente essencial e o que é só o verniz do mito. Entender o passado de uma forma mais honesta talvez seja, no fim, a maior retificação de todas.